E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um dia com muitas informações. E nesse primeiro vídeo eu quero repercutir com vocês uma fala do Samuel Lloyd, que concedeu entrevista ao pessoal da Cruzeiro Esportes. Inclusive parabenizar o pessoal, porque foi uma entrevista onde nós não vimos mais do mesmo. Uma entrevista muito legal, onde a gente conseguiu ter mais informações dessa relação entre Minas Arena e Cruzeiro. E aí, tem um trecho dessa entrevista, cara, que ela é muito séria. Olha só o que eu vou dizer pra vocês e já vou trazer esse trecho. Samuel Lloyd, diretor comercial da Minas Arena, ele afirma que, sabe aquela proposta que o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, disse que fez a Minas Arena para poder garantir lucros iguais ou maiores de 2022 e tendo o Cruzeiro compartilhando a gestão com a Minas Arena? Sabe essa proposta que o Gabriel Lima disse no Samuel Venâncio que fez? O Samuel Lloyd disse que é uma proposta que do âmbito financeiro ela é ilegal. Tem cheiro de ilegalidade, segundo as palavras do Samuel Lloyd. Acusação seríssima. Bom, não vou entrar muito no mérito, porque aqui o vídeo ele vai ser especificamente para trazer esse trecho e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Eu não posso falar se é ou não é Nação Celeste, é algo que eu não tenho acesso, eu não vi. Agora, eu posso falar uma coisa para vocês: essa gestão do Ronaldo é muito séria para praticar coisas ilegais. Isso nós temos certeza, certo? Então bora acompanhar o que o Samuel Lloyd disse. Tira a conclusão de vocês, comenta embaixo, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha. Tamo junto. Ações há mais tempo. Exato. Então eu vou te falar por quê. Quando nós recebemos a proposta que veio do Gabriel Lima, nós olhamos para elas e falamos: do jeito que a transação financeira acontece, tem cheiro de ilegalidade, tá? O jeito que o dinheiro passa de uma... Vamos lá. Você está dizendo que o que o Deixa eu falar. Peraí. Deixa eu falar, e aí depois você complementa. Desculpa, tá? Samuel, você fez a pergunta e eu vou responder para você, tá? Vai lá. Do jeito que... São 4 atores, você falou, né? Governo do Estado que paga contraprestação. Um operador terceiro que viria fazer os jogos do Mineirão e operar o Mineirão. A Minas Arena como gestora do estádio. E o Cruzeiro como provedor de conteúdo aí, né? 4 partes, tá? O jeito que a gente precisaria fazer com que todo mundo dessa cadeia fosse bem remunerado, então tem uma troca, né, de quem passa nota fiscal para quem, etc. e tal, não funciona na legislação brasileira. A gente contratou uma empresa especializada em direito tributário, inclusive, para saber se a gente poderia fazer essa transação. Pegar um parecer de um advogado, falar: isso aqui é possível, a legislação brasileira permite? E ele falou: não, isso aqui a legislação brasileira não permite fazer. Então, uma das partes ficaria sem receber, né? Por quê? Como é que funcionaria? A Minas Arena seria basicamente uma empresa que fiscaliza, né? Então a gente reduziria nosso quadro. Vem um operador, vamos lá, a gente tem vários operadores dentro do Mineirão, né? A gente tem o operador do bar, né? Que a dona Sônia, por exemplo, está lá operando há muito tempo com a gente. A Estapar opera o estacionamento, né? Então, a gente tem outros operadores. Mas a legislação brasileira, em relação às questões contábeis, em relação às questões tributárias, ela é muito específica e ela é muito difícil, né? Então, para fazer de uma forma em que todo mundo se remunerasse, porque é o seguinte, gente, hoje nós somos os operadores, tá? Então, eu tenho acesso a todos os números do Mineirão, concordam? Eu estou falando para vocês que a operação até 2022, ela era negativa. Tá? Então, a gente tira dinheiro do acionista para sustentar a operação, ok? Então, essa é a realidade. Quando a gente vem para 2022, que a gente tem a primeira vez que eu tenho Cruzeiro, Atlético, um monte de evento jogando no Mineirão, ela é superavitária. Então, baseado nos números de 2022, ou perto deles, esse cálculo foi feito. Quando a gente olha para uma realidade que eu tenho o Atlético jogando num outro estádio, e eu tenho uma restrição para datas de shows, por exemplo,
nós não vamos conseguir atingir aquele índice financeiro que está na proposta. Então, essa é a primeira coisa, né? Os dados, o Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro, não tinha informações suficientes para saber os números reais do Mineirão. O Cruzeiro só tinha informação do dia do jogo dele. Mas essa proposta ela foi feita baseada em todo o ano e não só no jogo. O jogo, gente, vamos lá, é 1/3 do custo, tá? Do que custa o Mineirão no ano. É por isso que a gente tem que fazer um monte de coisa. Então é o seguinte, hoje o regime tributário, o regime contábil brasileiro não permitiria aquela triangulação de algum opera, etc. O que daria no final seria o seguinte, seria uma dupla tributação. Então, a gente fala, olha, é bonito, você cobra essa parte, o outro cobra essa parte, fica mais barato para todo mundo. Não, porque quando você vai olhar para a legislação, significa que, independente de operador estar lá, esse fulano aqui também tem que pagar por esse custo, né? Então, a gente foi fazer essa consulta, e por isso demora, porque não é uma articulação simples. Então, nós fomos ver lá e falamos assim, olha, este projeto aqui, do jeito que ele foi apresentado, ele não se sustenta. Eu falei com o Gabriel, vamos tentar sem o operador? Se o operador fosse, se não tiver um operador, se for Estado, Minas Arena, Cruzeiro, talvez a gente consiga ter possibilidades aqui, né, de fazer, porque aí eu não tenho esse operador para triangular essa questão, porque senão fica a Minas Arena fiscalizando um operador que presta serviço para o Cruzeiro, você entende que fica uma cadeia muito longa? E aí, do jeito que nós desenhamos lá atrás, que a gente viu isso, parecia bom. Pegamos um advogado importante, influente, com muita experiência, que escreve pareceres técnicos, ele olhou para aquilo e falou, olha, não fica de pé, não pode. Inclusive, incentivos tributários poderiam ser perdidos nessa operação, né? Então, o que a gente vê recebemos a proposta, avaliamos com boa vontade, entendemos que hoje a legislação não permite que ela seja dessa forma, portanto, ela não fica de pé. Eu acho que tem outras formas? Acho. Mas aí eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. Montar o modelo, trazer gente de fora, porque, gente, não sei se vocês já pararam para abrir o contrato de PPP. Ele é muito difícil. Eu custei 3 anos para aprender o contrato. 3 anos. Hoje eu falo com ele dele com muita facilidade. Mas muitas coisas eu ainda tenho que checar, né? Mas, assim, não fica de pé. Então, o que eu acho que tem que ser feito? A gente tem que partir de um ponto. A gente tem um time novo, né? Um time que eu digo de pessoas, tá? As pessoas da administração do Cruzeiro são novas, né? Não conhecem o nosso jeito de trabalho. Entraram aí, ficaram 1 ano com a gente, teve um monte de achados aí, né? Falar, eu acho que dá para fazer uma coisa ou outra, que não deu, mas eu acho que tem um caminho a se pavimentar até a gente chegar a essa conclusão, tá? E outra coisa, a Minas Arena é uma empresa privada que precisa prestar contas para uma governança corporativa, né? Então, a gente tem um conselho de administração que tem ali os seus sócios, a gente tem conselho fiscal, então, tudo isso tem que passar por todas essas questões. Além disso, tem verificador independente, que é uma empresa de auditoria contratada pelo Estado de Minas Gerais para checar a nossa operação. E a nossa auditoria independente, porque nós somos uma empresa SA. Então, a gente tem que ter balanço auditado. Então, não é algo tão simples. Por isso que eu falo, às vezes é 4 meses, é 6 meses de conversa, mas, assim, do jeito que estava, não funciona. O que está pré-estabelecido e é o ponto de partida de qualquer negociação com o clube? O que está estabelecido no contrato de PPP. Então, a partir do que está no contrato, a gente tem tranquilidade de executar. O que não está no contrato, gente, tem que ser checado, tem que ser conversado, tem que ter anuência do poder concedente, né? Então, assim, é disso que nós estamos falando. Tem obrigações, tem deveres que estão previamente estabelecidos. E do jeito que foi colocado lá atrás, não era, a legislação brasileira não permite fazer.